Você sabia que existe um detalhe que faz toda a diferença para você se tornar uma pessoa mais confiante? Talvez em muitos momentos você duvidou da sua capacidade, mesmo tendo potencial. Talvez você deixou passar oportunidades na sua vida porque não confiava em si. Infelizmente, muita gente vive travada, se sentindo pequeno diante da vida, insegura. Mas existe um detalhe que pode ser o ponto-chave para virar o seu jogo, um fator que está por trás das pessoas que realmente são confiantes. E esse detalhe, ele não está no que você veste, no que você diz, na sua aparência, ele está na sua mentalidade, porque a forma como você pensa, ela pode estar construindo ou pode estar destruindo a sua confiança todos os dias. E é por isso que eu quero compartilhar aqui como moldar a sua mentalidade para se tornar mais confiante mesmo diante dos grandes desafios. E se você ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Cris e por aqui eu falo sobre desenvolvimento pessoal e profissional. Eu compartilho um pouco dos desafios que eu enfrento, do que eu estou estudando, para que você também possa crescer. Então, se você gosta desse assunto, já se inscreve, ativa o sininho aqui para receber os próximos vídeos. E ser confiante não é um dom ou um talento, algo extremamente especial que é destinado a poucas pessoas. Muito pelo contrário, a confiança é algo que pode ser construído e desenvolvido. E ela nasce a partir da mentalidade, do tipo de pensamentos que você alimenta no seu dia a dia. Então, se você alimenta pensamentos de insegurança, de falta de confiança, quando você está diante ali de uma situação onde você precisa entrar em ação ou você precisa tomar uma decisão, começam a surgir pensamentos: ah, mas e se isso der errado? Ah, e se eu não conseguir fazer? E se me julgarem? E se eu não for bom o suficiente? Isso vai destruindo a sua confiança. Imagina só se você precisa apresentar algo, um trabalho da faculdade ou algo numa reunião de trabalho, e aí você começa ali a pensar em tudo que pode acontecer naquele momento, e se você gaguejar, e se você errar, e se não gostarem da sua apresentação, você imagina mil e uma hipóteses do que pode acontecer. E aí chega no momento de você apresentar, você trava porque você ficou pensando em tantas situações que poderiam acontecer, e 90% dessas situações que você imaginou dificilmente iriam acontecer. Mas aí, como você imaginou, você trava porque você está com medo, você já está se sentindo inseguro, ansioso, nervoso, enfim. Você acaba ali até mesmo errando muitas vezes por conta de estar tão nervoso, tão preocupado com aquilo. E aí, esse tipo de situação começa a te sabotar, porque você começa a evitar qualquer tipo de coisa semelhante. E eu não falo aqui só de falar em público, de se apresentar, mas isso também começa a se tornar um padrão em outras áreas da sua vida. Você começa a querer fugir quando precisa entrar em ação, quando precisa decidir algo. Só que não dá para ficar fugindo de tudo na nossa vida, porque senão você não vai conseguir avançar em nenhuma direção, você não vai conseguir atingir os seus objetivos. Por isso que é tão importante a confiança, ela é fundamental. E tudo aquilo que você repete internamente, isso vai moldando a sua mentalidade. Então, você precisa reprogramar a sua forma de pensar, a forma como você se enxerga, como você enxerga o mundo. Porque quando você muda a sua forma de pensar, você muda o seu comportamento. E aí, quando você precisa, por exemplo, apresentar algo, ao invés de você ficar ali imaginando tudo aquilo que poderia dar errado e que na maioria das vezes não dá, você consegue se concentrar, na verdade, no conteúdo, em você conseguir fazer uma boa apresentação, em você se preparar para aquela situação. Então, você vai ali apresentar algo muito mais confiante, mais seguro de si, e você consegue ali desempenhar e performar muito melhor, e obviamente que o resultado, ele também é muito melhor, porque você teve uma atitude, uma forma de agir, um comportamento ali muito melhor, você não estava inseguro. Então, se você quer mudar os seus resultados, você precisa começar a mudar o seu pensamento, porque tudo começa no pensamento que você alimenta. Faz sentido? Se está fazendo sentido aqui para você,
Aproveita, deixa um like, porque esse vídeo aqui, esse conteúdo vai transformar a sua vida. Então é necessário mudar o seu diálogo interno, as conversas que você tem consigo mesmo, as histórias que você conta para si e começar a adotar uma mentalidade de campeão. Eu gosto muito de olhar para os atletas porque eles têm uma mentalidade muito confiante e nós conseguimos aprender muito com isso, tirar lições valiosas para aplicar na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. Os campeões, eles aprendem com os erros, com as falhas. Quando eles não conseguem atingir uma meta, eles olham para aquela situação e eles começam a avaliar o que eles poderiam fazer diferente na próxima vez, o que eles podem estar ajustando, corrigindo ali. Ele segue em frente. Não é porque ele não conseguiu naquela prova o primeiro lugar que ele vai desistir, mas ele vai persistir porque ele sabe que nem sempre ele está pronto para conquistar aquele primeiro lugar na competição. Ele sabe que existem outros competidores ali que talvez sejam melhor que ele, e ele não fica constantemente se comparando com os outros, mas ele se compara muito consigo mesmo. Ele olha ali para a prova anterior, que ele ficou lá em 20º lugar, e aí nessa prova atual ele ficou em 10º. Então ele procura bater o seu próprio recorde, ele olha mais para sua superação, o quanto que ele conseguiu evoluir, o quanto ele conseguiu melhorar de uma prova para outra. E nós também precisamos aplicar isso na nossa vida, porque muitas vezes nós só olhamos para o resultado final e esquecemos de toda a caminhada, de toda a trajetória, de cada degrau que fomos vencendo ao longo do processo, o quanto nós já nos aproximamos ali da nossa meta. E os campeões, eles não exigem a perfeição antes de agir, porque eles sabem que é necessário treinar muito, competir muito, avaliar muito o seu desempenho, para então sim fazer os ajustes necessários e se tornar cada vez melhor. Aliás, você tem avaliado o seu desempenho pessoal, o seu desempenho profissional? Comenta aqui embaixo sim ou não, se você tem avaliado o seu desempenho. E os campeões, eles sabem que a opinião das outras pessoas não define o seu valor. Quantas vezes eles vão para uma competição e eles não conseguem atingir o primeiro lugar, e aí muitas pessoas vêm lá e criticam, falam mal, mas eles não dão ouvido às críticas, a essas opiniões, porque eles sabem que eles precisam se concentrar em fazer o que é necessário. Eles se concentram ali nos seus treinos, em estar melhorando, em estar competindo a próxima competição. Eles não ficam se colocando ali como vítimas, reclamando de tudo, de todos, mas eles puxam a responsabilidade para si, pela sua vida, pelos seus resultados. E essa postura faz toda a diferença, porque quando você é responsável pelas coisas que você faz na sua vida, pelas coisas que você conquista ou não conquista, você está assumindo o controle sobre a sua vida. E é nesses momentos que você se torna confiante. Não quer dizer que o medo simplesmente vai sumir, vai desaparecer de uma hora para outra, mas você começa a agir apesar do medo. E quanto mais você age, menos medo você vai sentir diante das situações. E tudo isso começa mudando o seu diálogo interno, a forma como você pensa, como você se enxerga. E isso é um treino diário, constante, onde você afirma: eu sou capaz de fazer, eu consigo realizar, eu posso conquistar, eu mereço alcançar. E por mais que naquele momento você sabe que não tem toda a capacidade para aquilo, mas você entende que pode sim aprender, que pode se desenvolver, melhorar suas habilidades, adquirir mais conhecimento para conseguir bater as suas metas e alcançar os seus objetivos. E aliás, eu vou deixar aqui um link com vários cursos que podem te ajudar no seu desenvolvimento, a melhorar suas habilidades. São cursos online com certificado. O link deles está aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário. E ter uma mentalidade confiante é o que vai fazer toda a diferença na sua vida, porque é isso que vai te permitir alcançar os seus objetivos, realizar os seus sonhos. É a confiança que vai te permitir dar aquele próximo passo rumo às coisas que você deseja. É ela que vai te permitir superar seus limites, ir além. Ela é a base para você conseguir viver melhor, com menos insegurança, com menos medo diante dos desafios, para você de fato
fato conseguir agir na direção certa, tomar as decisões também necessárias. E se você quer decidir com muito mais sabedoria, eu vou deixar um vídeo aqui onde eu falei mais sobre esse assunto, então clica e segue, porque ele tem um conteúdo riquíssimo. E se você chegou até aqui, deixa o seu like para que esse vídeo alcance e ajude mais pessoas. E também se inscreva aqui no canal para receber o conteúdo em primeira mão. Um abraço e até mais!